Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos ajustar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui no item de criar e solucionar um modelo no Lingo, solucionando o modelo. Então, para solucionar o modelo no Lingo, é bem fácil. Basta clicar nesse botão aqui no menu. Então, nós podemos vir aqui e apertar esse botão. Nós podemos também vir aqui em Solve e Solve ou apertar Ctrl U. Então, quando nós solucionamos, ele vai abrir essas duas janelas. Vou voltar aqui para o manual. Se você tiver algum erro quando você soluciona o seu modelo, ele vai aparecer essa mensagem de erro. E aqui ele dá o erro que foi encontrado. Por exemplo, nessa imagem existe um erro de entrada. Tem um erro de sintaxe. Aqui, na função objetivo, faltou colocar justamente a multiplicação. Deveria ser sem asterisco standard. Observe que o Lingo, normalmente, ele indica onde que ele encontrou o erro. Então, ele encontrou o erro aqui no S, justamente porque aqui antes faltou o asterisco. Quando você soluciona o seu modelo, a primeira coisa que aparece é essa janela. Então, antes dele chegar na resposta ótima, ele vai ter essa janela aqui, calculando quais são as melhores soluções e retornando isso para você. Então, o que é importante você saber dessa janela? Aqui em cima, ele tem o status do solver, ou seja, ele já vai identificar qual é a classificação desse seu modelo, quais são as classificações que o modelo pode ter. São justamente essas daqui. E aqui ele detalha mais. Por exemplo, o nosso é o LP, que é a programação linear. Então, todas as expressões são lineares e o modelo não contém constantes inteiras. Não tem constantes inteiras nas variáveis. Então, não tem nenhuma restrição que determina que meus valores devem ser inteiros, nem binários, e minhas restrições são de primeiro grau. Então, com isso, meu problema é LP. Depois ele retorna aqui o state, ou seja, qual foi a solução que ele encontrou, ou seja, quando ele termina de solucionar. Então, existem esses tipos daqui. Pode ser o primeiro aqui, ótimo global, que é quando é a melhor solução possível. Temos o ótimo local. Eu tenho um vídeo que eu indico, que eu falo qual é a diferença entre o ótimo local e o ótimo global. Eu vou deixar ele aqui associado para você entender. Temos aqui o viável, que é quando ele sabe que é possível solucionar o seu modelo, mas ele não encontrou ainda a melhor solução. Então, por exemplo, quando o seu modelo é grande, ele vai demorar, por exemplo, 5 minutos, 1 minuto para solucionar. E enquanto isso, ele vai saber que já existe uma resposta possível, mas ele não sabe qual é a melhor solução ainda. Temos esse daqui, que seria o inviável, ou seja, ele não existe uma solução que respeite as restrições. Esse outro aqui é quando você não define as bordas, ou seja, no seu modelo, se fosse de maximização, de uma produção, por exemplo, desse dos computadores, você não definisse nenhuma restrição. Então ele vai falar, eu posso produzir infinitas unidades desse computador. E aí ele vai aparecer isso daqui. E aí você tem que adaptar o seu modelo para definir os limites. Esse outro aqui é quando você interrompe e, por fim, quando o Lingo não consegue determinar qual é a melhor solução. Aqui do lado direito, ele vai informar as quantidades variáveis constantes, não zero, quanto ele usou de memória e quanto tempo seu modelo demorou para solucionar. Aqui embaixo ele define como que ele calcula cada um desses valores. E do lado esquerdo embaixo tem o que é mais importante enquanto o seu modelo está sendo solucionado. Aqui ele vai falar como que o Lingo está solucionando o seu modelo. E essa informação aqui de baixo é qual foi a melhor solução que ele encontrou até o momento, certo? Best Objective. Esse daqui não é o melhor objetivo do seu modelo, mas é o que ele encontrou até o momento, até aquele momento. E você pode escolher de quanto em quanto tempo essa janela vai ser atualizada, justamente aqui nesse valor daqui. Na imagem aqui está com o valor de 2 segundos, ou seja, a cada 2 segundos ele vai atualizar. Aqui no manual ele informa que, mesmo quando você coloca 2 segundos, ou um valor X, normalmente ele pode demorar um pouquinho mais do que o valor que você estabeleceu aqui, tá? Não se preocupe se você colocar, por exemplo, 15 segundos, que ele atualizar só de 20 em 20 segundos. Pode acontecer isso.
Ele não recomenda também você colocar um tempo de intervalo muito pequeno, porque o modelo teria que ficar te informando toda hora qual que foi, quais são os novos valores. Então eu recomendo você sempre deixar de 15 em 15 segundos ou de 20 em 20 segundos. Nunca deixar menos do que 5 segundos, porque senão vai ser um tempo que o Lingo vai perder processamento, te informando qual foi a nova atualização, em vez dele encontrar a nova solução. Aqui nós temos dois botões, que é o Interrupt Solver e o Close. Se o seu modelo estiver sendo solucionado e você apertar o botão Close, ele vai continuar solucionando o seu modelo. Ele só vai fechar essa janela. Para parar a solução do modelo, você tem que apertar esse botão aqui para interromper a solução. E depois ele vai pedir para você confirmar se você quer realmente parar de solucionar o seu modelo. Então, depois que o modelo é solucionado, ele vai abrir essa outra janela daqui, que é o relatório de solução. Então, é o próximo item daqui. Ele dá aqui o exemplo do nosso modelo. E aqui ele traz que nós devemos construir 100 computadores standard, 30 turbos por dia, e vamos ter um lucro de 14.500. Então, onde que nós localizamos essas informações? Eu vou abrir aqui o modelo. Então aqui eu sei que nós temos um objetivo de 14.500. E aqui nas nossas variáveis, eu sei que eu tenho que produzir 100 standard e 30 turbo. Além disso, ele traz todas as informações que nós temos aqui nessa outra janela. Ou seja, ele traz quantas interações nós tivemos, quanto tempo demorou para solucionar. Então aqui demorou 0,02 segundos para solucionar. Foi bem rápido, porque é um modelo bem simples. Temos aqui a classificação do modelo, que é programação linear, total de variáveis, constantes e não zeros. Além disso, no nosso modelo de solução, nós temos o custo reduzido e aqui o slack ou surplus e o dual price. Isso a gente vai ver já em breve aqui, tá? Não se preocupe. Por fim, então, nós temos aqui a solução com esses valores. Nós podemos imprimir essa solução, ou seja, podemos tanto imprimir o nosso modelo, então eu vou fechar isso daqui. Eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para o lado, então esse aqui continua aqui. Então posso tanto imprimir quanto salvar. Para imprimir, basta clicar aqui nesse botão. E aí ele vai perguntar se você quer, qual impressora você quer imprimir, e aí você escolhe como que você quer. Observe que nós temos duas janelas aqui, então você vai imprimir qual tiver à sua frente. Por exemplo, agora eu estou com essa aqui selecionada, então se eu clicar em imprimir, eu vou imprimir essa primeiro. Se eu quiser imprimir o nosso modelo, eu tenho que clicar aqui no modelo e aí sim clicar no imprimir. E além disso, nós podemos salvar. O salvar funciona da mesma maneira. Basta vir aqui e clicar no botão salvar. Quando eu salvei aqui, eu só salvei essa janela. Se eu quiser salvar o nosso relatório de solução, aí eu tenho que clicar no relatório de solução e aí sim clicar aqui no botão de salvar. E aí ele vai perguntar onde que eu quero deixar salvo esse arquivo. Bom, então nesse vídeo nós vimos como solucionamos o modelo. Basta clicar no arco aqui. Vimos o status de solução. Aprendemos a interpretar parte do modelo do relatório de solução. Vimos como imprimimos o arquivo e salvamos também o nosso modelo. Nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade ao manual do Lingo. Então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais.